Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Processos de Fabricação CNC. Pois bem, pessoal, na UC anterior a gente trabalhou muitos assuntos envolvendo processos de fabricação, tudo mais, isso sempre analisando o mesmo de forma manual, né? Então as máquinas são manuais, tudo mais, e agora nós trabalharemos com os processos envolvendo CNC. O que é esse CNC, né? Comando Numérico Computadorizado. Então, agora nós trabalhamos com máquinas automatizadas que executam o trabalho de acordo com a nossa programação. Então, nós vamos ver os tipos de máquinas que são muito importantes, segurança, como manusear, tudo mais, até porque essa matéria em si vai precisar muito da prática, né? Vocês têm que ter, até porque não é uma coisa que todo mundo como fala, tem acesso, né? Máquina CNC tem custo muito elevado no centro de usinagem aí, hoje em dia, dependendo, passa de R$ 1 milhão. Então, são poucos que existem no nosso estado em si, né? O Senai tem, mas são poucos laboratórios que possuem esse tipo de máquina. Muitas universidades, né, têm bons cursos, mas não tem um equipamento desse no laboratório. Então, querendo ou não, é lógico que nós temos o advento mostrar para vocês um simulador, mas essa matéria aqui é de extrema importância, não perder nenhum presencial, tá bom? Então, nós vamos ver na teoria como que a máquina funciona, quais são os tipos de máquinas, sobre programação, como que ela vai executar, quais são os cuidados que a gente tem na operação, tudo mais, com relação à segurança também, que né, aqui já afeta bastante, e a prática vocês verão no presencial, como que faz o código, se o código que você rodou no seu simulador roda na máquina também, e assim vai. Vou compartilhar para vocês aqui a tela, tá bom? Então, ó, processo de fabricação CNC, iniciando agora, né? No dia 28, a primeira web aula. E serão 6 encontros presenciais. Amanhã já tem um. Então, amanhã começa e teremos 6 encontros presenciais com somente 2 SAPs. Então, ó, não vai ter fórum, não vai ter nada. Teremos em situação de aprendizagem 2 atividades. Vamos abrir elas aqui. Essa é a SAP 1. Ela vai trazer, ó, atividade 1, né? Siga os passos. Primeiro, analise a peça considerando o desenho esboço anexado abaixo. Segundo passo, transcreva o programa do pino, do eixo de transmissão, manualmente, né, que você fez. Então, qual que é a grande importância? Até porque tem essa sequência no curso. Teve muita gente que fez o roteiro e realmente não ficou bom, né? Teve muita dificuldade até para pegar a lógica de entender, por exemplo, um desbaste, né, de fresa que a gente tanto falou aqui nas web aulas. É lógico que quem respondeu lá de forma diferente a quem não vai em web aula, e eu vi também que faltou vários momentos presenciais. Mas se estiver assistindo, aproveita agora para dar uma melhorada nisso, porque se você não tiver a lógica de entender como que faz manualmente o processo de fabricação, no CNC vai ficar a mesma dificuldade. Porque o que que muda o CNC? Em vez de você colocar lá na sua máquina, setar a velocidade de avanço, rotação, ângulo de ataque, ângulo da ferramenta, tudo mais, no CNC você vai programar. Então, em vez de colocar lá a velocidade tal, você coloca um código, N tal, e a velocidade. Ele vai movimentar esse braço no eixo X, Y, X, Y, Z. Então, vai ser tudo automatizado. Tem mistério? Não, porque o código em si é como se fosse aprender uma língua nova, né? Maçã em português, em inglês é Apple e assim vai. E aqui é a mesma coisa, algo que você escreve numa linha lá, desbastar a face de referência, aqui no CNC você vai colocar o código, né? A movimentação em qual eixo que você quer e o que que ele vai fazer com o código. Simplesmente você vai só traduzir para uma linguagem que a máquina entenda. Isso é um ponto de aprendizagem. O outro é saber como que faz. E isso, meu amigo, é bagagem já. Então, vocês viram anteriormente, o pessoal que está vindo na web aula sempre dá bons feedbacks do momento presencial. Eu já vi aqui em vídeo, né, o trabalho feito e realmente tem trabalhos lá que o nível de qualidade é muito bom, o nível de acabamento muito bom.
que não é comum, né? Quando está aprendendo ainda, já é algo para quem já está mais avançado. Então, quer dizer que o professor tem ensinado bem e que vocês têm praticado bem. Então, é muito importante não perder enquanto presencial e não perder, né? As webaulas, se perder, no caso, assistir depois ou pelo menos dar uma lida no material, tá bom? Então, aqui vai ser isso, né? Ó, vai pegar o que você faria manualmente, pino do eixo, né? E o engraçado é que esse pino do eixo, se vocês voltarem lá, já teve atividade que a gente fez com essa peça, salvo engano. Tenho quase certeza que a gente fez uma peça dessa. Vocês estão lembrados aí? A gente fez atividade sobre ela? Teve uma que foi mais ou menos assim, mas não é bem desse jeito, não. Mas é bem parecida, né? Então, querendo ou não, você pega aquele roteiro seu de fabricação e vai ajustar ele para quê? Pro CNC. CNC. Tá vindo um retorno para mim aqui da minha voz? Show, parou. Obrigado aí, pessoal. Então, basicamente, você vai transcrever, né? Então, você vai escrever com os códigos, formato de comando CNC, linha por linha, nomeando, e assim vai. Então, a gente vai ver isso e no presencial também. Então, na programação manual de CNC, não existe só uma resposta correta, por isso é importante que estude o livro para que você possa observar todas as possibilidades de programação. Então, é lógico que tem passos que não dá para executar depois. Por exemplo, você chega e diz basta, né, uma face aqui, tem hora que não dá para desbastar outra, você já perdeu mais material do que poderia. E aí vai afetar. Tirando isso, se realmente o passo a passo chegar na peça final, não tem ordem correta. O João pode fazer de um jeito, o Cláudio fazer de outro, eu fazer de outro, e os três vão chegar no mesmo resultado. Então, não tem um gabarito em si, né, das atividades. Então, tem essa liberdade de fazer a forma que você achar melhor. Então, isso até ajuda que quando chega no final, né, tem casos que o professor realmente auxilia, né, na hora de fazer a atividade, mas tem casos do cara que só copia, que infelizmente aconteceu na UC anterior novamente, né? Tem muita gente só copiando a atividade. Então, isso aí vai afetar na correção, né? E no fim, a nota aqui é só uma consequência do aprendizado de cada um. E aí, infelizmente, né, quem está copiando, não sei se já sabe tudo, né? Mas fica aí uma dúvida, pode ser que está perdendo a oportunidade de aprender. Então, para uma Professor, programação mais... Sim, eu tava ouvindo até uns vídeos, né, que eu fiquei meio assim preocupado do CNC, né, porque é um pouco meio complicado. E aí o que até no YouTube Play do Senai, eu no tava Senai vendo Play, hein? no Senai Play. E aí o rapaz mesmo falou que às vezes ele tem um modo de colocar um código e eu tenho outro. Então, assim, às vezes ele, ó, eu quero fazer assim, aí ele vai lá e coloca o código. Mas assim, nem todo mundo coloca a mesma sequência. Exatamente. Tem uma turma que está na frente de vocês, o pessoal entregou, não é da mesma escola, né? Mas tá no mesmo curso. E realmente os códigos eram diferentes. E eu vou mostrar para vocês como que eu vou corrigir, porque se eu for analisar linha por linha, tem hora que dá 40, 50 linhas, e você pegar a lógica do que ele está fazendo, às vezes dificulta um pouco. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, é justamente fazer essa peça. O Cláudio contribuiu bem, exatamente isso. Não tem uma forma exata de fazer, Cláudio, mas tem a lógica a ser executada. E o que que acontece? Dentro aqui da plataforma, tem um simulador CNC. Quando vocês clicarem, vai baixar uma pasta em RAR, um simulador CNC e tem aqui, ó, CNC Setup e o CNC Simulator portátil, né? Eu não consigo instalar ele aqui. Deixa eu Mas ver é quantos. dentro da nossa atividade, não, né? Que tem não, né? Tem da plataforma aqui, ó. Acabei de pegar ele. Biblioteca Simulador CNC. Eu não vi, não. Eu tava assistindo no Senai Play lá, ó, esse que eu tava vendo. Eu Onde você foi aonde? Nessa situação de aprendizagem? não, biblioteca, aí tem aqui ó, simulador CNC. Aí eu não vi isso aí, ó. E aí Eu tem queria.
2 vídeos aqui, ó, mostrando ele trabalhando. Isso aqui não foi eu que fiz, foi outra professora. Olha lá, ó, ela ensinando a instalar. Olha lá, ó. O rapaz me ensinou tudo isso aí, né? Instalar lá no Senai Play, né? Como que faz, como que começa, né? Que é as Exato. ferramentas que começa, né? Tem todas as ferramentas, né? E aí o legal é que ela explicando, você vai ter até uma voz mais feminina para você aprender aí. Então tem esse vídeo, vai contribuir bem, e tem esse segundo aqui, ó, a parte 2 também, que é a professora ensinando lá, ó, como que programa para fazer esses desbaixes. Isso, eu Olha tenho ele lá, ó. aqui, tem foto no celular do rapaz lá. Exatamente. Então baixem isso aqui e como que eu faço a correção? Pego o código que vocês me enviaram e vou lá e jogo dentro do simulador e vejo o que que sai. Aí não é Val, não, aí. Mas aí pensa comigo, se você também usar o simulador e fizer certo, na hora que eu rodar a correção, vai dar certo também, você vai ficar com a nota máxima. Não, beleza, A certinho. última turma, todo mundo teve, cara, eu acho que foi uma das melhores vocês aí, o pessoal foi muito bem. Por quê? Tem um simulador, toda matéria que tem simulador e o cara se aplica, é mais fácil ele tirar a nota máxima, porque ele roda, ele valida e me entrega. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar no simulador também, para corrigir e validar. Hum. Então a gente vai escalar, né? Vai fazer esse aprendizado e justamente o simulador vai ajudar na correção, certo? Então é na biblioteca, né? Tá. Biblioteca. Tem os vídeos, tem simulador. E aqui, ó. São 2 peças com simulação CNC realizadas pelo SolidWorks. Quem quiser reproduzir tá aqui, ó. Arquivo do SAP 1. Então esse aqui ele Professor, fez. doutor, mas eu acho que eu tenho que escrever lá alguma coisa, lá. Eu tenho que Escrever na escrever onde? lá para me enviar esse SAP, eu tenho que colocar o nome das ferramentas, tipo Não, bedame, não. Vamos B, lá. para Boa fazer pergunta. para a peça, Aqui é só o seguinte, só o código. só no código, né? Só o código. Essa tá mais fácil, não precisa nem fazer relatório. Ah, é só escrever a introdução, ó. Segue abaixo o relatório para a fabricação do eixo, do pino, eixo de transmissão, Aham. É isso. entendeu? Pino do eixo de transmissão, sai. Você pode colocar, fazer introdução breve, mas se entregar só o código para mim, não tem problema nenhum. E aí o seguinte, o que que é mais importante? A gente tem um simulador? Tem um simulador. Aprendendo simulador é legal? Com certeza. Mas façam na prática, para você ver a máquina fazendo, desbastando, problema com referenciamento de ferramenta. Muitas vezes no simulador já vem referenciado. Você vê que dá para usar ele no controle, que a gente vai ver mais à frente, né? Programar, fazer a movimentação manual, os cuidados que você tem que ter com limpeza, com segurança, se a porta está legal, se o material está bem ajustado. Isso aí a gente só vê na prática. O simulador rodou, beleza, eu sei fazer código. Essa parte é a mais importante? No fim de tudo é. Fazer o código acaba sendo mais importante, mas a usabilidade, a familiaridade com o equipamento, aproveitem porque esse tipo de máquina é raro. Não é em todo lugar que você vai encontrar um centro de usinagem, né? Um torno Uhum. CNC, uma fresta CNC, então não faltem porque Pois é, toma mas muito. fiquei sabendo que esse professor, ele já até trabalhou lá na Cargill lá. Fiquei sabendo que ele é muito de sala, ele não é muito de levar ninguém lá para aprender lá Se eu lembrar, eu na. acho que eu não tive turma de mecânica no Charuri ainda. Diz que ele é muito só de caneta lá no caderno. Ele não é muito de levar lá o camarada lá e pôr pra Eu fazer. acho. Eu vou até alinhar com ele, né? Vou descobrir isso que eu não sei realmente, mas eu acredito que não, porque o Senai compra essas máquinas para o aluno usar mesmo. Então, imagina, você vai investir Não, eu tô seis, fazendo só tranquilo. uma consideração, né? Eu espero que ele leve também. Eu ainda não sei, como é a primeira vez que vai rodar essa UC, Cláudio, né? Mas a programação das aulas tem sim, né, que fazer atividade
no CNC, na fresa CNC, no centro de usinagem, entendeu? Eu creio que ele não vai conseguir escapar muito disso, não. Pode ser que uma primeira webaula ele fale sobre os códigos e tudo mais, mas dali para frente, meu amigo, tem que ir para a máquina. Beleza. Aí aqui entrega o quê? Só código. Onde que pode entregar? Folha resposta, diretão aqui, ó. Deixa eu voltar à situação de aprendizagem. Ah, não, aqui é só o desenho e aqui é... O Podia João pegar Victor, ele já é profissional no... no CNC? É. Ah, é bom demais, né? Se tiver atividade em dupla, já cola nele. Tem não, CNC, nem vi. CNC eu nem. Você já espera lá do CNC. Não, CNC eu não, nem vi, não. Só vi de longe mesmo. Mas é muito legal vocês verem a máquina trabalhando, porque o processo é muito mais automatizado, muito mais rápido, muito mais seguro. Ainda mais peças muito complexas, você faz muito mais rápido com o CNC. Então essa aqui é a SAP 2, vamos lá ver ela. O senhor aí pode pegar uma folha em branco do Word, então, e escrever Pode. nela. Não dá, né? Uhum, Porque não tem folha resposta aí. exatamente, pode pegar uma. Isso aqui eu vou mentir pra você não, teve gente que já me entregou um arquivo TXT e eu corrigi normal porque eu só preciso do código, entendeu? Agora se o cara me entrega feito à mão, meu amigo, pô, bicho, até eu transcrever esse código aqui pro simulador, toma tempo demais. Então, Mas aí nessa folha aí tem como eu enviar. Eu posso enviar com ela? pode enviar com ela, nela mesmo, sem Hum, problema nenhum. Então vamos lá para tranquilo. outra SAP. Com base nos desenhos técnicos disponibilizados pela área de projetos da empresa em anexo, realize a seguinte atividade. Então, elabore um programa manual para o postiço macho, administrando o tempo, né, de 32 horas, visando a utilização dessa programação na usinagem por meio da fresadora CNC, atendendo às tolerâncias dimensionais e geométricas da peça. Essa aqui vocês vão ver que já é um pouquinho mais chata, é um pouquinho mais complexa para fazer. Então, você vai Pois é, fazer os eu dias vi ela aí, que quais... Ah, o menino lá, que às vezes eu peço um auxiliar para ele não consigo entender ela, não. E ele é professor do Senai, hein? essa peça aqui é o seguinte, tá vendo? É como se fosse um bloco base, certo? Imagina um bloco base normal que a gente já fez vários, e aqui tem como se fosse um ressalto, um círculo, um triângulo e aqui na elipse, não. Eu acho que é uma elipse mesmo. E aí o que que faz? Você vai pegar, por exemplo, você faz toda a referência, faz o bloco base, todas as outras áreas aqui você deixa, que ela tem 20 total, né? Você deixa com 20. Então vai estar o tarugo sem esses formatinhos aqui. Depois que está com 20, né? Vou pegar esse celular aqui, depois que está com 20, aí sim você desbasta o formato do círculo, desbasta 5, né? O formato do triângulo, e desbasta 5 de profundidade o formato da elipse para fazer. Então você vai fazer um processo normal para um bloco base, deixando ele com 20, né? Que é essa medida aqui, ó, ela tem 20, e esses 5 aqui você vai tirando conforme o raio lá, ó. Vou pegar qual que é a posição. Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho de posição. Conforme qual referência, né? Você vai ter que usar essa referência de cá. 12,7, né? Da face lateral direita, né? E a face superior seria 7,5. 15,9. Aí você fez o centro. Você vai setar o centro no CNC. O que que ele vai fazer? Conforme o raio. Então, beleza. Esse espaço aqui ele não usina, né? O resto aí você pode pegar aqui, ó, daqui até aqui e usinar. Beleza, já fiz esse formato. Aí aqui vai estar com 20 e só esse pedacinho aqui com o círculo com 15, né? 5 já usinado. Aí vem e faz o triângulo, a mesma coisa, tipo, zoneia, né? Você pode zonear só esse pedaço aqui, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo pegar esse aqui e jogar num... Vou jogar num whiteboard aqui, pera aí. Quem sabe a minha ideia seja boa para... Esse 7,5 aí é onde eu vou chanfrar ele, não é? Esse aqui não chanfro, não. Um Não, quadrado. 17,5, cadê? Deixa eu jogar no whiteboard aqui que vai facilitar para a gente ver, para eu desenhar em cima dele. Vocês estão vendo minha tela, né? Uhum. Beleza, imagina aqui comigo. Você tem 20
Vamos pegar seu bloco base, você tem 20 daqui a aqui. Imagina que você não usinou o círculo, não usinou o triângulo e nem essa elipse, certo? Certo. Beleza, você tem 20 ainda, seu bloco está inteirão. O que eu faria? Eu estou imaginando aqui, mas deve ter forma até melhor de fazer. Eu dividiria em 3 zonas. Aqui assim e aqui assim. Então esse primeiro pedaço aqui eu faço a medida, né? Eu escolho ali certinho o tamanho e mando minha máquina usinar o quê? Eu tenho um quadrado aqui, eu mando ela só não usinar esse raio aqui, que tá, né? O centro dele, 15,9 dessa face aqui, e tá a 12,7 dessa face aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai usinar só o que tá por fora, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Então vai usinar só esse pedaço aqui, ó. Vai usinar tudinho. Vai usinar tudinho, vai tirar, né? Vai desbastar tudo isso aqui e vai sobrar só o círculo. Então eu vou ter só esse quadrado aqui, né? Com o formato do círculo com 20 e aqui já com 15 de profundidade. Beleza, agora eu venho, vou fazer essa parte aqui. Veja a posição, ó, 12,7. Quanto de espaço ela tem para cá? Não tem, né? Então, opa, já dificultou. Então, provavelmente ele não precisa que esteja, por exemplo, nessa posição exata, porque ele fala que tem 12,7 cada lado desse triângulo, mas ele não fala qual a referência, né, desse triângulo, por exemplo, para essa face aqui ou para essa face aqui, ó. Não tem nenhuma medida, né? Ah, tem um 3,8. Beleza, tem 3,8 de cá, que é isso aqui, ó. 3,8, né? E A outra outra coisa parte é que esse ponto começa no... aqui, ó, tá alinhado com o chanfro. Mas o 12,7? É o lado, é o tamanho do seu triângulo. Aqui, ó. Ah, 12,7 é esse lado aqui, esse também 12,7 e esse também 12,7. Então então essa área aqui vai ficar. todo lado do triângulo vai dar 12,7. Todos vai dar 12,7. Você vem aqui, a máquina vai usinar, ó. Então eu quero que usine todo esse trecho aqui, ó. Aqui embaixo, né? Vou usinar tudinho. Isso aqui vai ficar só o triângulo, certo? Então já tô com toda essa parte aqui, ó. Vou circular de vermelho. Tá pronta já, ó. Então aqui eu já fiz tudo, o círculo e o triângulo. E agora só sobra esse setor de cá. E aí como que faz? Aqui vai estar um pouquinho mais chato, mas está 12,5, ó. Esse centro aqui do raio, 12,5 de cá. Esse raio é de 7,5 e muito provavelmente está espelhado. Aí essa lateral aqui, ó, tá 4,3 dessa face, né, que é essa medida aqui, ó. Uhum. E provavelmente aqui também o centro para essa fase aqui está 12,5. Então mandou, foi lá, esquematizou, fez a máquina não desbastar essa área aqui. Ela vai respeitar isso aqui, né? Esse espaço, ela não vai desbastar. E aí, o que ela faz? Vai desbastar o resto. Deixa aqui, vai desbastando, Esse, desbastando, esse, desbastando. esse Foi. 10, esse 10 vezes 45 aí é o quê? É um chanfro de 10 e o 45 é o corte dele. O ângulo do chanfro. O 40, 10, Esse 45 é essa chanfro aqui medida aqui. perto, esse chanfro perto do redondinho aqui, desse redondo. Aqui, ó. 10,45 é esse aqui. 10,45 é esse aqui e esse aqui também. O tamanho dele é 10 e 45 é o ângulo. Que é essa parte aqui, ó. Ah, eu achando que o 45 era o de cima do chanfro, lá em cima, lá. Não, vai ser esses aqui, ó. Esse aqui que vai estar bem aqui Esse aí, eu escondido. tava achando que era esse aqui, o 10,45. Esse aqui também, ó. Então pensa o seguinte, fosse eu imaginando, né? Vocês já estão mais prático que eu, até eu estou precisando fazer um encontro presencial para ficar bom, igual vocês, na parte de fresagem. Mas imaginando, eu penso sempre o seguinte, o todo, e o que eu preciso recortar, o que eu preciso tirar de material para ficar com o formato que eu desejo. Geralmente eu imaginei, e aqui eu imaginei como dividindo em setores, entendeu? Para quê? Uhum. Pô, se eu tiver que pensar o todo dessa face, essa face aqui, né, que vai estar com essa área aqui. Se eu tiver que pensar tudo isso, fazer a programação, cada pedaço desse, pô, eu acho que vai ficar mais difícil. Então, eu vou dividir por setor. Eu imagino, por exemplo, aqui, ele tem 52, então eu divido no 25.
25, e aqui ele tem quanto de altura? Eu creio que deve ser quadrado. É 52 por 20. Tá aqui embaixo, ó. Então tem 52 em cada uma, eu divido em 25 e 25. Aí eu faço 3 setores para justamente ir programando. Por que que eu faço isso? Para facilitar na hora do código. Então, eu primeiro cuido de fazer o círculo e esse setor está pronto. Agora eu cuido de fazer o triângulo, essa parte aqui está pronta. E aí eu vou lá, faço a elipse e ela fica pronta também. É a forma que eu acho mais fácil. Lembra que eu falei para vocês de lógica? Qual que é a lógica para você desenvolver seu processo de fabricação? Essa é que eu acho mais fácil. Mas eu não tenho a habilidade que vocês têm de... Tem muito tempo que eu não vejo uma fresa, hein? Eu vejo nas aulas que eu vou, né? Mas assim, para trabalhar mesmo já faz uns dias. Assim, não vejo fresa, nem um torno. O torno eu vi esse dia atrás, mas a fresa já faz um bom tempo que eu não vejo trabalhando. Um centro de usinagem, então, mais tempo ainda que eu não vejo um trabalhando. Mas essa é a lógica. E eu, por exemplo, com a ideia que eu tenho. Por isso que eu disse para vocês, é muito importante saber o processo, saber a lógica, porque programar depois não tem mistério. É o básico, né? Tem que ter o básico para depois ir subir nos níveis. Então, eu farei dessa forma, Vamos marcar, Cláudio. professor, vamos marcar lá no Senai, lá Rapaz, dos no últimos 7 sábados eu trabalhei os 6, só não trabalhei aquele do feriado. Não, mas tá pouco. Tá Tá pouco, pouco, sabe por né? quê? Sabe por quê? Porque nós trabalhamos de segunda a sexta, levantando 5 horas da manhã, e amanhã eu vou levantar de novo, até dia 2 de Exatamente. junho. Mas é exatamente isso. Como não tô tendo sábado livre, não tá dando para acompanhar nenhum encontro presencial. Eu tava devendo até na escola de vocês mesmo, pessoal de eletromecânica. É outra Aham, turma um pouco mais antiga, eu ia acompanhar eles, escala do Senai, para trabalhar sábado. Aí quando não é o Senai, é a empresa que eu trabalho, né? Também no uhum. sábado. Aí minha mulher já tá desistindo de me ver em casa no sábado já. Não dá nada não, fica tranquilo. Mas eu creio que eu vou conseguir ir num sábado, porque tem uma escala para o Senai Aparecida, que é do lado do Charuri, né? E eu vou ter Sei. um sábado que eu vou aí. Então eu creio que eu vou ter um compromisso com o pessoal. E posterior eu vou poder acompanhar o encontro presencial com vocês. Eu creio que vai acontecer já no próximo mês. E aí eu vou conhecer todo mundo. Vai ser um prazer, professor, ter você lá, viu? Muito bom. Aí vocês vão me ensinar na prática lá, hein? Combinado? Aí, O João qual que Vitor é? tá aí, João Vitor tá aí para ensinar. Vocês dois, não vai fugir nenhum dos dois, não. Então, o cuidado aqui é o seguinte, aí tem que ver o raio, né? Igual aqui, tem um raio de 7,5 nessa elipse aqui e tudo mais. E a resposta, somente o código também. Da mesma forma, entregou o código, meu amigo, só o ouro. Eu vou rodar no simulador e aí, tchau, obrigado. Se mandar escrito, aí eu vou ter mais dificuldade para fazer, mas eu faço também, né? Transcrevo o código tudo certinho para o simulador e vejo o que ele me dá de resposta. Então eu posso usar o código desse simulador lá para responder? Pode. Fez no simulador. Por exemplo, você está lá escrevendo, né? Vai ter hora que você vai falar, pô, eu posso botar vou fazer Esse esse código para fazer desbaste. o pino. Oi? É tipo assim, eu posso colocar esse código para fazer o pino. Pode. Por exemplo, você está lá desenvolvendo código. Pô, eu estou fazendo pino aqui. Eu vi que eu desbastei para fazer esse diâmetro aqui, mas eu podia ter feito outro primeiro, né? Eu ia ser mais rápido para administrar a movimentação do meu CNC. Então, o que que eu vou fazer? Ah, eu mudo uma linha, mudo outra, rodou, simulador deu OK. Pronto. Simulador deu OK, meu amigo. Muito provavelmente não, o simulador é feito para justamente isso. Vai estar certo. Se no simulador deu OK. Ah, lá no simulador eu posso pôr o código, então. Eu que coloco o código, então, né, no simulador. Exatamente, você coloca o código. E aí, validou, deu certo, me envia Ah, o eu código. fiz esse simulador já. Ó, então vamos fazer o seguinte, então não vai contar mais nada que se tiver resposta não é para contar não, porque senão os alunos, os colegas vão te pedir e aí vai chegar tudo igual aqui. Ah, eu fiz ele essa semana, ué. Eu fiquei perturbado com esse negócio aqui. Eu nem dormi de noite pensando nesse trem aqui.
Agora você pode ir fazendo mais coisa, vai desenvolvendo aí, que justamente a gente tem até que dia, vamos ver? A gente tem até o dia, essa você vai até o dia 11/6, tem praticamente um mês e meio nela, então tem muito tempo aí para fazer o aprendizado. Porque quando a gente coloca a resposta errada, o simulador não aceita. Só aceita quando a gente coloca a certa. E ele te dá a linha também, não te dá a linha que Dá. vai dar conflito? Aham, dá. Exatamente. E aí, você Ah, achou tranquilo mexer no simulador? não, de boa, super de boa, tranquilo. Até um neném dá conta. Não, nem dá conta. Não, qual que é a dificuldade? Se você sabe o processo, tem que agora transformar o processo em código. É justamente essa a Eu tive uma dificuldade dificuldade do... mais. Por quê? Porque eu li o livro, né? E na hora que eu fui Uhum. fazer o simulador, aí eu não estava entendendo direito. Aí eu vi um vídeo, né? Aí quando o cara falou o vídeo, eu fui lá e coloquei todas as respostas certas. Você aprendeu a linguagem G já, hein? As linhas Isso, N10, N20, N30. Aí N20, chama a ferramenta no T, para poder funções fazer o M, desbaste, para poder fazer o desbaste, né? Todas essas X, Y, aquelas Z para movimentar o X, CNC. X no ponto zero, né? Deixa X comprimento, né? É Z. isso mesmo, é. Então você tá só. Onde que você aprendeu isso essa semana? Foi essa semana. Rapaz do céu, pô. Ô, pessoal, ó, fala aí, Cláudio, o que que você fez para o pessoal pegar tão rápido isso aí também? Geralmente, se você tem a lógica do processo de fabricação, não é tão difícil, né? Geralmente o pessoal fala, pô, mas é um IHM, eu tenho que entrar com código, eu tenho que saber programar. Mas o código, deixa eu ver, eu tenho uma web aula que já não é do comecinho, porque a gente tem que começar explicando o que que é a ferramenta e depois entra no código. Eu não vou achar ela aqui agora, vai acabar tomando o tempo de vocês. Não, pode Mas continuar. tem mostrando sim o que que cada código faz. E aí, por exemplo, quero ligar a máquina. Eu uso o código lá, é o caraca, M30. Não lembro, não lembro. Não vou tentar aqui que é código pra caramba e eu não sou o mais safo no CNC não para lembrar assim de cabeça. Mas tem um código, aí você liga a máquina, quero colocar ou referenciar minha ferramenta, então movimento, minha ferramenta pro XY, né, que vai ser o torno primeiro, se não for um centro de usinagem que tem as 3 dimensões. Depois do seguinte, quero que avance até ficar milímetros da minha peça. Então, qual que é o comprimento da minha peça? Eu vou pegar um tarugo, né, para fazer o pino do eixo. Então, qual que é o tamanho e diâmetro dele? Quando ele é posicionado no ponto zero da peça, quanto de espaço ele vai usar? Então vai até aqui. Então, quando eu vim com a minha ferramenta, ela vai parar a 3 centímetros, né? Beleza, parou, aí você começa a avançar devagar, porque o cuidado, exatamente, no começo a gente sempre avança devagar, né? Quando forem fazer lá Porque no presencial. G01 interpolação linear, né? De avanço programado, né? Tem todas Aí essas tá coisas, falando né? bonito já, hein, Cláudio? Eu tô Mas por dar tem, exatamente. E aí, geralmente a gente quer fazer mais rápido, mas como está começando, por quê? Pode ser que você errou uma dimensão, e aí como a gente trabalha com tolerâncias pequenas, né? A parte mecânica é sempre tolerância pequena, muito difícil ter uma tolerância muito grande. Se ele passa um centímetro, você já perdeu a peça. E aí tem que fazer de novo, começar de novo. Então, usem avanços, né, mais lentos, podem ter paciência, né? Eu creio que lá na hora do presencial também vai ter essa paciência para justamente ver se está tudo ok, tudo legal, se fez a regulagem da ferramenta correta, fez a regulagem da peça correta, está tudo ok na máquina para não ter choque, né? Não ficar batendo, por exemplo, ferramenta com a peça não, onde não é para avançar, né? Não, onde não é ângulo de ataque ali. E aí, se fizer isso, o equipamento ele é robusto, mas não aguenta muito desaforo igual um torno universal, não. O torno universal, o cara subir em cima dele, fizer o que quiser, o bicho é muito parrudo. O CNC não tem essa resistência toda, então tem que ter um pouco mais de cuidado, né, no manuseio dele. E aí, os primeiros momentos, utilizem ele com um avanço mais tranquilo, justamente para vocês familiarizarem, tá bom? Então, vou jogar aqui a nossa web aula de hoje, já que o tempo está curto.
Mas eu vou jogar ela aqui. Com relação às SAPs, Cláudio, só ouro? Não, tranquilo. Foi, ó, fundamental porque deu a aula em cima do que nós tem que fazer. É isso Uhum. aí. É isso Show aí. de Tem que bola. falar essa aula aí, essas aulas de sexta-feira, é em cima do que nós tem que fazer, do que vai acontecer, né? Do que tipo, nós vai fazer hoje. Amanhã, depois, do SAP, né? Nós tem que aprender, né? É isso aí. Nós já, você deu a aula aí, tá o material lá na plataforma. Então, assim, a gente pega o que você falou e olha lá, na hora que a gente lê, vai bater, fazer a atividade, certinho. Beleza. João que estava vendo desde o começo, tranquilo, João? Na segunda situação, O Wilson acabou entrando depois, acho que a gente pegou o finalzinho da explicação, mas de qualquer forma tá gravado, Wilton. A gente falando sobre a SAP 1 e 2 e não vai ter muito mistério não, é só entregar código do CNC, certo? Então a gente já veio falando sobre CNC, né? O que é comando numérico computadorizado? Justamente como que ele trabalha. Ele trabalha auxiliado por desenhos CAD ou CAM. Agora a gente vai lá e faz a nossa peça no SolidWorks, né? Que é um software de desenho. A gente consegue no próprio Solid fazer que ele gere o código para a gente usar na nossa máquina, num torno CNC, sem usinagem, tudo mais. Tanto o SolidWorks, um Fusion 360, todo esse tipo de software, eles conseguem fornecer para a gente o quando você faz a peça, né, diagrama, por exemplo, fez o pino lá do eixo, né? Você fez ele certinho, desenhou. O cara não, o programa em si, ele te dá o código também de como que você vai trabalhar com ele no seu CNC. Então tem essa benesse. Então é basicamente o seguinte, é programação e operação, né? O CNC. Então a parte de programação, eu começo a revisando a programação CNC com o sistema de coordenadas. Então, são apresentadas ao leitor algumas funções denominadas de códigos. Inicialmente são apresentados apenas os códigos que fazem parte da estrutura de programação. Logo após entram em cena os códigos preparatórios G, né? Ou funções ISO. O módulo explica a função na programação de cada código G, trazendo além da explicação um exemplo prático que facilita o entendimento por parte do leitor e a operação, né? Então, o manual inicia apresentando um painel de comando da máquina. Isso nós estamos falando manual da máquina, né? Então, sempre que você tiver um CNC, vai ter um manual junto lá, muito provavelmente, para a gente fazer esse trabalho. Então, explicando a funcionalidade de cada botão, o painel de alguns modelos pode ser diferente, por isso atente-se às funções dos botões, não à posição e layout do painel. Por quê? Tem vários fabricantes, né? Então você acostuma ali com a IHM lá onde está cada botão. Se você fizer a mesma coisa em outra marca, pode estar os botões em posições diferentes. Outro cuidado, né? Exatamente quando está rodando o CNC. As programações muitas vezes podem ser diferentes também. Muito diferentes? Não. As funções são basicamente as mesmas, mas a forma de chamar, a ordenação, tudo mais, pode mudar um pouquinho de um tipo de fabricante para outro. Mas acaba sendo quase universal. Não dá para dizer que é 100% universal, porque tem algumas diferenças, mas são praticamente universais. Então, o manual apresenta as operações iniciais da máquina, como ligar, ativar o CNC, e além dessas operações, existe outro procedimento que deve ser adotado antes de começar uma operação de usinagem, que é o referenciamento da máquina, zeramento de ferramenta, definição do zero peça e outros procedimentos que a gente vai ver à frente. Então, isso é muito importante para não causar nenhum dano no seu equipamento. Então, ajustes iniciais, como instalação de ferramentas e castanhas, inserção de programas na memória, também nós abordaremos. Então, está aqui um CNC, né? Mostrado aqui na imagem. Aqui, ó, são equipamentos relativamente frágeis. Depende muito do tipo de máquina que você trabalha, né? Se comparado aqui, ele fala frágil comparado a um torno CNC, ou um torno universal, né? Um torno manual. Porque o CNC, ele realmente vai ter eletrônica embarcada, não vai, igual eu disse para vocês, aguentar tanto desaforo, né? Então, ele tem que ter um cuidado maior com relação à operação dele. Lá na atividade, professor, tem que colocar algum nome de ferramenta ou não? Só o Não, código mesmo? só o código.
Beleza. Ou, por exemplo, você fez lá na linha, então na N50, T101, né? Chamou sua ferramenta lá e você coloca do lado, pode colocar entre parênteses lá, igual tá no videozinho da plataforma biblioteca, mostrando o simulador, ferramenta de desbaixa. Vai colocar para eu saber que você chamou uma ferramenta que vai desbastar, entendeu? Se eu colocar lá BDAM e tal, VMT, né, para fazer o acabamento, não precisa Pode colocar nada ser, disso. pode ser. Se você quiser dar o nome em si, mas se quiser colocar só ferramenta de acabamento, ferramenta de MTG, desbaixe, colocar. pode ser também. Acho que se quiser deixar mais generalista, deixa assim, ó, ferramenta de desbaixo, ferramenta de acabamento, ferramenta de, como fala, ferramenta para fazer rosca, no caso não tem, mas se fosse, entendeu? Porque eu sei que você Uhum. chamou a ferramenta, eu não vou entrar na questão se você escolheu a ferramenta certa ou não. Aqui é para a gente analisar código, entendeu? Se você codificou de forma correta. Tá bom. Aí você pode colocar só o nome da ferramenta, né? Se é de acabamento, desbaste, furação, do que for. Então, ó, por que que ele é frágil, né? O CNC, então, deve a sua parte eletrônica e todos os parâmetros que integram a parte lógica e a parte mecânica dessa máquina. Então, tem que ter atenção, né, especial, como eu estava dizendo a vocês, tem que seguir as recomendações de segurança, justamente para evitar danos. Então, o painel de comando da máquina não serve apenas para inserção de programas, é responsável por emitir alertas ao operador, indicando erros de programação, que vai ser importante na hora que vocês forem programar, necessidade de manutenção, isso é no natural da máquina e ajuda, né? Porque muitas máquinas que a gente tem não falam o que que a gente tem que fazer, ela só quebra, né? Então aqui tem mais sensores e a parte de segurança também. Então, o nível de lubrificante, ele vai, né, dar um alerta, abertura de castanha, abertura de porta frontal, e depende da NR12 também, com porta aberta a máquina nem roda, né? Ela nem vai rodar enquanto você não fazer o fechamento para justamente garantir a segurança do operador. Então tá aqui a fotinha, né, do painel da IHM do CNC, e justamente para aqueles sensores, segurança do operador e principalmente segurança do equipamento, né, da máquina. Então aqui, ó, no torno, por exemplo, não existem sensores para evitar que a torre de ferramentas entre em contato com a placa. Infelizmente, se o cara fizer isso, vai dar um empenamento aí, né? Por isso é importante realizar o teste do programa antes de colocá-lo em uso para verificar toda a trajetória da ferramenta. Então, ó, lembrando que a máquina desse porte é extremamente sensível a impactos. É essa a parte que ele diz ser frágil. Ela não vai suportar, né? Por exemplo, para vocês, muito desaforo. Se tiver muito choque mecânico, vai danificar e o custo para comprar um sobressalente é um pouco alto, ó. Então, a colisão acidental pode causar desalinhamento da torre de ferramentas e o procedimento de manutenção pode ser executado apenas pela assistência técnica. Ainda tem essa parte de ser um pouco mais restrito. Tem a questão do aquecimento também, ó, quando a máquina for religada, né, no início do turno de trabalho, após um período de inatividade de várias horas, além das verificações citadas anteriormente, vistas através, né, dos alertas emitidos no painel da máquina, deve ser rodado um programa de aquecimento. Esse procedimento permite a movimentação da torre de ferramentas ou da mesa, né, em todos os eixos com o maior curso possível. E aí você vê também se o seu equipamento está legal. Então é recomendável que também que toda a gama de rotações seja utilizada de maneira gradativa durante o aquecimento. Esta é uma das melhores formas de preservar a máquina, evitando a movimentação das partes móveis sem a lubrificação e temperatura ideal. Muito comum também que o pessoal faz de recomendação para carro, né? Quando a gente vai partir, vai começar a andar, deixa ele fazer o aquecimento, o óleo circular, né, por todo o sistema para justamente não funcionar sem lubrificação. E aqui, de forma similar. Limpeza e conservação do mesmo também. Tem que ter limpeza periódica para que tenha uma maior vida útil, né? Então, aqui, ó, parte externa, pano úmido, né? Produto de limpeza neutro é suficiente. Na parte interna, né? No piso, raspadores dos braços ou mesmo movimentadoras. A gente vai ter cavaco ali, né? Então, faz uma parada ali, executa a limpeza dessas guias, né? Ou vassoura, ou fluido de corte, remove o resíduo e poeira, justamente até para evitar, né, a parte de corrosão da máquina. Justamente limpa, organização 5S, né? Para manter o equipamento sempre redondo para o nosso trabalho. Os fluidos.
Então, ó, estar atento ao nível e à qualidade, né, dos fluidos da máquina, contaminação do óleo lubrificante, causa mau funcionamento, atrito, funcionar em temperatura inadequada e vida útil menor. Então, além disso, especificação do fluido no momento da substituição, pois a troca do fluido hidráulico por um lubrificante pode causar sérios danos à máquina. Então, a CN geralmente, né, tem o lubrificante, fluido de corte, além de graxas para as partes móveis. As informações, né, nós vamos ter no manual de manutenção desse equipamento. Os filtros, né, verificados pelo operador periodicamente, né, os filtros devem ser encontrados no reservatório de óleo lubrificante, no sistema de fluido de corte e no gabinete elétrico da máquina. É importante verificar no manual quais filtros, alguns são laváveis e podem ser substituídos pelo próprio operador. É importante verificar no manual quais filtros necessitam de substituição com mais frequência e mantê-los sempre em estoque, né, os sobressalentes. Chave de segurança do CNC. Então, é na porta principal, muito para adequação de NR12. Então, essa trava impede a abertura da porta durante a operação de usinagem ou operações que exijam rotação de ferramentas ou placa. As chaves são equipadas com sensores que colocam a máquina em estado de parada de emergência sempre que ela estiver aberta. Então, ela não vai rodar nada, né? Evitando assim qualquer operação de usinagem. Então, usar ela, por exemplo, estou usando aqui com a porta aberta, fui lá e anulei, né? Jampeei meu sensor. Tem um risco, né? Você tem um risco elevado ali, justamente danos, né, ao próprio usuário, operador do equipamento. Certo? Visor de proteção. Então, é a janelinha, né, que a gente tem lá para verificar o que está acontecendo dentro do nosso CNC. Então, devido a altas rotações e produção de cavaco no interior das máquinas, esse visor precisa ser seguro, pois é composto de um material especial multicamadas, sendo resistente, né, a impactos. Então, se tiver um choque mecânico, ele vai resistir para que essa peça não saia voando, né? Então, imagina saindo com a velocidade centrífuga, aí, dependendo do nível de rotação e o peso, né, dessa peça. Se acha alguém no caminho aí, pode causar um dano legal, né? Imagina esse eixo aí, esse pino do eixo voando para fora do CNC e achando a cabeça de alguém que a gente está fazendo. Então, tem um risco, né, com segurança por isso, que existe esse visor aqui, para que a gente possa ver o processo sendo executado, né, por isso que a gente tem que manter ele sempre limpo, para facilitar a nossa visualização, e a segurança, caso ocorra algo fora do comum. Tem sensor da porta lateral, né, que auxilia ali na visualização do processo, na colocação e retirada de peças e limpeza do equipamento. Então, elas permanecem fechadas, mas por questões de segurança possuem sensores que ativam o modo de emergência da máquina, interrompendo a operação. Outra coisa é alerta, né, da placa aberta. Se for no caso do torno, existe, né, um alerta que aparece na tela do CNC informando que a placa está aberta, impedindo que a mesma gire. E muito importante, né, uma vez que peças soltas na placa podem causar acidentes com o operador e danos aos componentes da máquina. Aí tem isso também, né, se rodar para dentro da máquina e começar a bater, bate num guia ali, já acabou, né? Manutenção, sua máquina para. Então, antes do início das operações, o que a gente tem que verificar, né? Fez o aquecimento, rodou o programa, conferiu o nível, conferiu o alerta e tudo mais. Então, ó, qual que é a atenção especial aos dispositivos de segurança e recursos que serão utilizados? Sensor de fechamento, verificar se está legal, esteiras, transportadoras e cavacos, deve estar sempre limpo a fim de cada turno. Então, caso a esteira se encontre suja no início, execute a limpeza, né? E sistema de bombeamento de fluido de corte para ver se o filtro está limpo, né, do reservatório e se o nível está ok. E outra é rotação e aperto da placa. Caso do turno de CNC, verifique se a placa está abrindo e fechando corretamente. Em seguida, né, observe se ela está girando e o alinhamento, caso tenha algum tipo de ruído. Interrupção na usinagem do CNC pode ocorrer por diversos fatores, sendo estes previsíveis ou não. Queda de energia, acidente de trabalho, são fatores não previsíveis, porém, por necessidade de operação de usinagem, o operador deverá necessitar de uma parada para verificar o desgaste de ferramentas, substituí-la,
conferir medida na peça ou verificar se o acabamento está satisfatório. Então, como que ele vai proceder? Se for queda de energia, né? Desliga a chave geral, faz a limpeza da máquina, após rodar a energia, ligue a chave geral, pressione os botões para ativar o CNC, depois o botão para ligar a máquina, afasta a ferramenta da peça, caso tenha parado muito próxima, né? Referencia a máquina e verifica, né? Faz ali os testes manualmente nos eixos, liga o fluido de corte, gira, né, a magazine de ferramenta e gira a placa, se for no caso do torno, justamente para ver se está tudo ok. Colisão de ferramenta, esse acaba sendo um dos principais, né? Então, o que que acontece? Ele não vai conseguir muitas vezes evitar, o que eu está dizendo aqui, o choque da ferramenta com a placa, com a mesa ou com a peça. Então, com usuários menos experiência, essa é uma situação que pode acontecer, porém, mesmo com pouca experiência, devemos tomar todos os cuidados para que isso não ocorra. Então, de forma a evitar a colisão, é realizar o teste de programa, que pode ser feito na tela da máquina sem a movimentação dos eixos, observando a trajetória da ferramenta no gráfico. Então, preste atenção em todo o percurso da ferramenta, levando em consideração as dimensões do material bruto que a gente está colocando no nosso CNC. Então, se tiver uma colisão, o que que a gente faz? Pressiona o botão de emergência, o redondo lá que a gente já viu nas vezes anteriores, para parar a máquina o mais rápido possível. Desliga o botão de emergência, pressione o botão para ligar a máquina. Então, nessa situação, a máquina estará desligada e o CNC continuará ativo. Afaste a ferramenta que estiver em uso para um local seguro. Referencie a máquina. Aí você vai verificar se houve dano, né? Geralmente ocorre a quebra da ferramenta de desalinhamento do magazine ou da torre de ferramentas. E aí que vai acontecer um alarme, irá aparecer na tela e a assistência técnica especializada terá que ser acionada. Então você vai ficar com o seu equipamento inativo até que venha um manutentor, né, especializado nesse tipo de equipamento fazer, né, o ajuste, as adequações para que ele volte, a manutenção corretiva, né? E as paradas programadas, né? O que acontece com Professor, elas? Sim, pode fazer pergunta? pode. Porque assim, às vezes, eu passei minha vida inteira com medo de perguntar, né? E hoje eu tenho que Pode perguntar, né? perguntar. Eu interrompi sua aula Pode aí. ficar à vontade. É, da forma que eu responder lá no simulado, eu posso responder lá na resposta lá ou não? Pode sim. Os Pode? mesmos códigos do simulador, pode responder direto. Aí eu vou ver se o seu código chegou no formato do eixo lá e no formato do bloco base cheio de enfeitinho lá. Porque o simulador lá vai me dar verdinho. Eu acertei. Eu posso Certo? colocar da mesma forma ou não? Pode sim. Beleza. É isso Porque aí. aí ele Porque mostra, né? O simulador mostra no final que peça que você vai chegar, não mostra? Qual que é o pior, formato mais ou menos? pior que lá não resta. Não, a leitura toda é do pino, né? É que Uhum, nós tem duas questões, né? Isso que é minha dúvida que eu queria chegar. uhum. E naquela outra lá, o que eu Mesma tenho que coisa, mesma coisa. Só mas, muda que um é para torno e outro é para fresa. Não é o mesmo código, mas é a mesma coisa. Vai lá no simulador, roda o código que você achou para fazer a peça do jeito que eu dei uma ideia aqui, né? Por setorização, você pode o, fazer de outra forma. o Fez o código lá. simulador lá, Ah, o simulador lá só é uma vez, só tem um simulador, só para uma peça. não, aí você abre de novo e faz outra. Você Hum. consegue rodar ele várias peças, vários códigos, Ah, vai? Mas aí vai ter. né? Se você não me responder errado, eu vou responder lá. Não, não, na verdade, por exemplo, você rodou, você viu lá naquele videozinho? Esse aqui, ó, só para encerrar a aula aqui, a gente volta na plataforma. A parada programada é justamente, que já deu o código M00, né? Que é Uhum. justamente o que a gente faz de parada programada para fazer limpeza, ajuste, conferência. E aí a gente tem os cuidados também de usar, né, o código de parada na programação para que a máquina não funcione e a gente possa fazer o nosso trabalho de manutenção. Aí eu chegaria no final e vou lá para a plataforma agora. Vamos lá. Bem aqui na biblioteca tem aqueles vídeos que eu estava mostrando, né?
Eu tenho que perguntar, viu, João Vitor? Porque nós Pode temos ficar à que. vontade. Às vezes você quer perguntar aí, João Você Vitor. Eu tá tô vendo perguntando. aqui, ó, o código que Aham, ela fez e aqui o tô formato vendo. da peça que chegou? Aham. Então você também consegue fazer isso. Quando você jogar o seu código lá dentro do simulador, ele vai te dando o formatinho da peça, entendeu? Aqui é o plot, ó. O que que ele fez? Ele desbastou essa área aqui, ó, né, conforme o código. E aí o que que ele fez? Ficou desse formato, ó. Então você consegue ver também. Então você vem em files aí, ó, o branquinho é o novo. Cria Sei. novo e aí você vai fazer outra peça. Hum, tranquilo. Tá Beleza, vendo que então. aqui ela colocou, ó, e chamou a ferramenta T0101. Então Aham. é a ferramenta de acabamento externo. E aí fez o código aqui, ó, rotação 400, tal. E assim vai, movimentação 0Z3, qual que é o avanço? E assim foi, até que chegasse nesse resultado aqui. Então quando você fizer o seu, você também pode fazer uma, pode fazer outra, quantas peças você quiser. Se quiser treinar mais, como você já está adiantado, fazer as peças que foram feitas na UC anterior, pode fazer também. E aí, o que que você vai me entregar? Tá escrito o código aqui. É que eu não estou com o simulador aberto, ele estava instalado aqui, não está mais nessa máquina. Você vai pegar esse código que está aqui, ó. Peça um tal, né? Exemplo, um tal, 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 e vai jogar na própria lá atividade e me entregar. Eu vou pegar o Eu vou código e lá jogar no eu vou simulador. lá no Word, eu vou lá no Word, baixo minha folha e coloco. Peça 1. Aí eu vou e coloco Exatamente. código tal, tal, tal. Não, tranquilo. Exato. É isso aí mesmo. Desculpa eu perguntar, porque eu sou Pode meio ficar à burro. vontade, moço. Que isso. Já vou até aproveitar e fazer uma pergunta de volta. Pessoal da web aula de hoje, eu corri um pouco com o CNC que eu queria chegar até o final, justamente para falar desses cuidados para vocês, tá? Lógico que vai ter umas operações mais complexas envolvendo CNC, a gente vai trabalhar também, os códigos também, mas é justamente para familiarizar vocês o que que é o equipamento, o que que ele vai fazer, nem consegui ainda falar da parte em si da movimentação, como que ele movimenta, né? Para fazer a usinagem desejada, mas na próxima a gente dá continuidade e aí já vai linkando, igual hoje, né? O Cláudio foi falando um pouco da teoria, volta aqui no vídeo, mostra o simulador, mostra a prática, e depois dessa primeira desse encontro presencial, vocês já vão estar mais familiarizados com o CNC e vai ser mais tranquilo assimilar o conhecimento, certo? Bacana. E perguntar para vocês, tem alguma dúvida com relação à web de hoje, como que nós estamos? Ô, Ever, Sim. é, eu tenho uma dúvida aqui no caso das ferramentas, para Sim. mim colocar os códigos nela, eu tenho que criar um código ou cada uma já tem o seu próprio código? Você numera, por exemplo, quando você quer chamar uma ferramenta, você vai estar no seu Magazine. Eu quero a ferramenta igual ali 0101, tem a ferramenta 0102, 0103, e aí você que posiciona ela na máquina. Então, o código é de acordo com a ordem que você posicionou. E aí você que escolhe, entendeu? Entendi. Aí no caso, para mim responder lá, no caso, a ferramenta, aí é a que eu coloquei lá numerada, né? Exato. Por exemplo, ali, ela estava acabamento externo, né? Ela chamou de T0101. Eu posso começar uma ferramenta de furação e a minha ser T0101, entendeu? Entendi. Então, isso vai de acordo com o programador. E aí, como você chamou aquela ferramenta 1, como a máquina vai entender que é a 1 no magazine dela, ela vai pegar a 1 e movimentar, entendeu? Então, é esse cuidado que tem que ter. Posicionou, referenciou, aí tem que seguir essa ordem na sua programação. Então, beleza, entendi. Valeu. Show de bola? Ô, Senhores, então agradecer a presença de cada um. Bons estudos, gostei da proatividade do Cláudio aí. Se alguém quiser trocar uma figurinha, sei que vocês têm um grupo, né? Chama ele lá. Ele tem alguns vídeos legais também, né? Poderia passar para os demais aí, Cláudio, depois desses vídeos. Mantenha se estudando, Professor, aproveita o adianta feriadão não que eu aí. não vou. Ah, Ó, adianta não que eu não vou responder ninguém. não é para você dar resposta, não. É para você mandar só o vídeo que você assistiu. Não vou mandar, não. Aí depois ele manda a pessoa, ele vai mandar. Vai de acordo com quem puder pedir para ele, né? Pede lá, vê se ele consegue compartilhar com vocês. No Senai Play tem bastante vídeo legal sobre essa área. Mantenham se estudando, curtam com moderação aí o feriadão, né?
Boa semana para todo mundo, bom final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.